Olá, telespectador, internauta do Opção para a Vida. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quinta-feira, hoje dia 19 de janeiro. Como os dias estão se passando rapidamente. Você que está conosco mais uma vez, dentro de instantes estaremos trazendo a conclusão de uma reflexão que trouxemos ontem para a nossa meditação. Ouviremos também ainda neste programa o cantor AD Souto louvando a Deus com um dos seus belíssimos e inspirados hinos. Queremos lembrar a todos os nossos internautas, telespectadores, que desejarem ajudar a manter este programa no ar. Nós sempre fazemos um apelo para aquelas pessoas que poderão fazer duas coisas. Primeiro, orar para que este programa permaneça no ar. Segundo, você pode ajudar fazendo a doação de uma generosa oferta para manter-nos no ar. Para aqueles que desejarem fazer a doação, você pode procurar uma das agências bancárias do Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia, conta corrente que aparece abaixo do seu vídeo, 7.551/5. Ficaremos imensamente agradecidos. Se você puder nos ajudar, só temos que agradecer pela sua generosidade. Queremos também lembrar a todos que durante todo esse mês de janeiro, mês branco, a Igreja do Calvário, da qual nós pastoreamos, está promovendo palestras sempre na EBD. Para aqueles que não sabem, Escola Bíblica Dominical, sempre aos domingos de 9 às 11 horas. Estamos vivendo o mês de janeiro, mês branco, quando muitas pessoas que estejam passando por depressão, ansiedade, tristeza, angústia, problemas congêneres, a situações psicossomáticas, a nossa igreja durante esse mês, sempre a Escola Dominical, estará realizando palestras para estas pessoas. Se você conhece alguém ou tem alguém na sua família que está em depressão, cheio de ansiedades, pode nos procurar. Sempre aos domingos, durante esse mês de janeiro, haverá palestra, mensagens, estudos voltados para aquelas pessoas que estejam precisando de ajuda, de serem orientadas, de serem também fortalecidas, né? Nós vamos estar sempre aos domingos durante todo esse mês de janeiro. Você, portanto, pode participar aquelas pessoas com as quais você convive, que elas venham estar conosco. Para aqueles que não sabem, a Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, ao lado do Monumento do Centenário, no início do giradouro da Avenida Brasília. Então, ficaremos imensamente agradecidos àqueles que puderem comparecer, porque você é quem vai ganhar com isso. Nesse instante, quero deixá-los com o cantor AD Souto louvando a Deus com este belíssimo e inspirado hino. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sou, sempre sou, cante assim comigo, sou feliz com Jesus. Você pode aumentar um pouquinho o piano, por favor? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz com Jesus
pecado, meu triste pecado, por meu salvar, foi pago de um modo cabal, foi pago de uma vez por toda, aleluia, amém, amém. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual, sou feliz, graças dou a Jesus. Você pode dizer, querido, sou feliz, independente das lutas, com Jesus. Cante comigo. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio, a vida eu anseio do meu salvar. Em breve virá, em breve virá-me brevemente ao céu onde vou, ao céu onde vou, para sempre morar com remidos na luz do Senhor. A igreja diga bem bonito comigo: sou com Jesus, aleluia. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Deus estava dizendo a Satanás: observe se você vai encontrar algum homem semelhante a Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Não existia. E Deus estava dizendo isso a Satanás. E diga-se de passagem, Deus onisciente, e ele sabia que não existia mesmo, só tinha Jó mesmo. E esse homem era fiel, íntegro, reto e temente a Deus, porque ele crera nas promessas de Deus. Ele não duvidava, ele creu. A sua mulher murmurou, blasfemou contra ele. Homem, não vale a pena você continuar servindo esse Deus, mata, nega este Deus, não vale a pena, você está aí nessa miséria, nessa desgraça, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mulher, tu falas como uma louca. Nós iríamos somente receber as benesses de Deus, as bênçãos de Deus, não receberíamos também aquilo que Deus tem para nós, contrário ao nosso conforto, ao nosso bem-estar? Falas como uma louca. E lá no final, no capítulo 42, versículos 2 e 5, ele diz: eu te conhecia, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Algum plano que Deus tenha na sua vida, neste ano que está terminando, falhou? Deixou de se cumprir? Ou foi você que não acreditou, não creu o suficiente? Os profetas maiores, os profetas menores, todos eles falaram em nome do Senhor. Eles foram oráculo de Deus, foram boca de Deus. Isaías, considerado profeta messiânico, no capítulo 9, versículo 6, nos declara: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o poder está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
E essa palavra e essa promessa se cumpriu quando Jesus veio ao mundo. Jesus, nos diz ainda Isaías no capítulo 53, não tinha aparência nem formosura, olhávamos para ele, nenhuma beleza havia que nos atraísse, era o mais desprezível dos homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E Jesus realmente, quando veio, quando aqui esteve, foi desprezado, tudo se cumpriu. As promessas de Deus são infalíveis. Jeremias, um dos profetas maiores também, levantado por Deus para consolar e confortar o seu povo, que estava no exílio babilônico. Jeremias capítulo 29, versículo 10, preste atenção o que vamos ler, porque assim diz o Senhor: logo que se expirarem para Babilônia, logo que se cumprirem os dias que foram para a Babilônia, 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, portanto, tornando a trazer-nos para este lugar. Essa promessa se cumpriu. Passados 70 anos no exílio babilônico, o povo voltou para a terra prometida. Às vezes o tempo de Deus nos deixa confuso, esperar 70 anos, mas foi assim que Deus falou, foi esse o plano que Deus traçou, foi como a promessa que Deus fez lá em Gênesis aos nossos pais, e só séculos mais tarde, passados 4.000 anos, foi que se cumpriu, 6.000 anos, desculpem, que se cumpriu até hoje. Nós vamos ver essa promessa se cumprindo através do nascimento de Jesus. Nós vemos, meus irmãos, que todas essas profecias, todas essas palavras, todas essas promessas que Deus falou, se cumpriram. E há uma profecia que ela, dizem alguns teólogos hoje, que ela já está numa contagem regressiva, ela já está começando a ser considerada, contada pelos fatos e pelos acontecimentos no mundo inteiro. Profeta Daniel, se nós tivéssemos a oportunidade de conversar com ele e dizer: Daniel, por que você profetizou que haveria 70 semanas, conhecidíssimas por todos os teólogos, que antecederiam a grande tribulação? A última semana de Daniel está dividida 3 anos e meio da ascensão do anticristo e 3 anos e meio de grande tribulação propriamente dita, capítulo 9 do livro citado, versos 25 a 27. E o Senhor disse: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalizações se reedificarão, mas em tempo angustiosos. Depois das 62 semanas será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolação, são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Dizem alguns teólogos que essa profecia, ela já começou a ter os seus indícios de cumprimento em nossos dias. Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar: Daniel, você viveu tantos séculos passados falando de uma coisa que ia acontecer no século 21, século 22, e nós estamos assistindo isso hoje no mundo inteiro. Miqueias, um dos profetas menores, falando de Jesus nascer em Belém: e tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como
grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Essa promessa se cumpriu quando Jesus nasceu. Os anjos proclamaram: glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Lembrando a profecia de Isaías 9:6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, o poder está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Pastor, por que o senhor está fazendo essas citações bíblicas que a gente já até conhece? Sabe para quê? Para que você veja, para que você observe que o Deus que nós servimos, Ele se relaciona conosco, Ele marca encontros, Ele marca dias, Ele marca horas, Ele marca momentos que realmente vão deixar a nossa vida impactada com aquilo que Ele falou ou com o que Ele falara. Quantas pessoas não sabem aproveitar as oportunidades que têm nesta vida? Quantos que tiveram oportunidades e mais oportunidades durante esses dias do ano que está terminando, de conhecer esse Deus, de se relacionar com esse Deus, através de fatos, através de fenômenos da natureza, através de acontecimentos, através de notícias que a gente ouve todos os dias, e essas pessoas não param para refletir que o Deus que criou os céus e a terra, que criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, Ele quer se relacionar conosco através daqueles acontecimentos ou acontecidos. Quantas vidas, quantas famílias foram alcançadas, desde as promessas feitas por Deus através dos séculos. Cada um destes personagens que eu citei, todos eles viram, eles contemplaram, eles apalparam fatos e acontecimentos que estão registrados e que não podem deixar de ser considerados, porque eles existiram. Esses homens e essas mulheres existiram. Abraão existiu, Isaac, Jacó existiu, Ana existiu. Esses personagens são reais, não é conto de carochinha, não são pessoas que apenas ficaram citadas, mas que elas não têm comprovação. Não foi comprobatório que elas deixaram de existir. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versos 16 a 21, quando Jesus aqui esteve, Ele esteve lá numa sinagoga. Nós estivemos nessa sinagoga. E aí Jesus tomou esse livro que eu tenho em mãos, do profeta Isaías, capítulo 61, e ele leu a seguinte mensagem: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Versos 16 a 20, quando ele saiu, ele foi tentado e ele depois entrou em Nazaré. No verso 16 diz: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler este livro. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje se cumpriu aquela promessa que Isaías tinha falado no capítulo 66. Por que nós estamos citando esta profecia? Porque esta profecia
Depois que Jesus saiu dali, ele começou a realizar estes sinais, esses milagres. Nós vamos encontrar o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós vamos encontrar um paralítico lá no tanque de Betesda, que há 38 anos estava lá sem ter ninguém que o levasse na hora em que um anjo vinha e movia as águas. Nós vamos encontrar a filha de Jairo. Alguém disse: não incomodes mais o mestre. Por quê? A menina que estava enferma, e ele estava querendo que Jairo queria que Jesus fosse até a sua casa, e Jesus então resolveu ir. Já estava inclusive fazendo um milagre na vida de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. A filha de Jairo foi curada, a mulher também foi curada, o filho da viúva de Naim também. Lázaro, que já há 4 dias estava morto, já entrando em decomposição, e dizem alguns entendidos que havia uma crença em Israel que se houvesse algum profeta que ressuscitasse alguém que estivesse passado 4 dias morto, esse seria o Messias. E é por isso que João nos diz que Jesus, quando foi lá, Marta, sua irmã, disse: já faz 4 dias que o meu irmão morreu. Isso aconteceu para que ninguém duvidasse que Jesus era realmente, de fato, o Messias enviado à casa de Israel. Meus irmãos, nós encontramos muitas histórias no Novo Testamento. A conversão de Saulo. Nós encontramos o próprio Ananias, lá no capítulo 9, dizendo: Senhor, este homem é um terror, este homem é um terrorista. Ele tem carta branca para perseguir os cristãos, para martirizá-los, para prendê-los e até matá-los, como foi o caso de Estevão, que morreu por apedrejamento aos pés de um jovem chamado Saulo. E aí o Senhor disse para Ananias: vai, porque este eu tenho escolhido para que ele seja um vaso de bênção nas minhas mãos. Eu tenho um propósito, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer por causa do meu nome. Meus irmãos, encerrando com Saulo, que passou a se chamar Paulo de Tarso, eu quero levá-los a pensar comigo no escritor sagrado, na carta aos Hebreus, falando sobre a galeria dos patriarcas da fé, homens e mulheres que ouviram e creram nas promessas de Deus, isso sem acepção de pessoas, a exemplo de uma mulher prostituta chamada Raabe, uma mulher que vivia vendendo o seu corpo para prostituir-se, mas aquela mulher um dia ouviu e creu nas promessas de Deus. Ela chegou para Josué e disse: olha, nós temos visto e ouvido que onde vocês chegam, o Deus que vocês servem, Ele tem dado a terra por possessão e por herança. E por isso, quando vocês chegarem aqui em Jericó, preservem a nossa vida, nos guarde e nos proteja, porque ela deu guarida a eles, aos espias que foram enviados à casa de aquela cidade aonde o Senhor havia prometido que daria por possessão Jericó. E aí nós vemos uma sequência de história de homens e mulheres que experimentaram das promessas de Deus, creram nas suas promessas, e por isso Deus fez milagres, proezas e maravilhas. E aí nós vamos encontrar no capítulo 12 da carta aos Hebreus, versos 1 e 2, aonde lemos: portanto, também nós, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com paciência a carreira, com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E aí eu quero concluir esse sermão dizendo para todos vocês que estão aqui, os que estão em casa,
que nesse texto, no verso 2, ele nos diz: vede que nós temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas. Que tão grande nuvem de testemunhas são essas? O que está no capítulo 11, adentrando ao capítulo 12. E aí, eu e você poderemos nos incluir, nós poderemos também nos inserirmos nesta tão grande nuvem de testemunhas. Sabem por quê? Porque o que foi que lhe levou a crer nas promessas de Deus? O que foi que lhe levou a crer em Jesus? O que foi que lhe levou a você hoje confessar que é um cristão e que crê nas suas promessas? Porque um dia nós ouvimos a voz do Senhor, um dia atentamos para o seu chamado, um dia nós passamos a também crer nas suas promessas. Quando Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, nós acreditamos que Ele poderia nos dar alívio. Quando Ele um dia nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis, nós acreditamos nessa promessa, por isso nós aceitamos, nós confessamos. Um dia Jesus prometeu que viria nos buscar. E aí nós encontramos lá no livro do autor da carta aos Hebreus, no capítulo 3, versos 4 e 9, eu estou terminando com essa promessa, aonde lemos: alguns vão dizer, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E no verso 9 nos diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, e sim que todos se arrependam e se convertam à sua palavra. Concluindo, meus irmãos, aqueles que acreditam e que confiam nas promessas de Deus se sentem tranquilos, seguros, têm paz interior, sabem que Deus jamais os decepcionará, esperam no Senhor, Deus dos exércitos de Israel. Ainda que tudo pareça perdido, não tenha medo, descansam nas suas promessas, sabem que não dorme nem dormita o guarda de Israel, e o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Estamos terminando o ano velho que está indo embora, o ano está terminando, porém as suas promessas não falharam, nem têm falhado, nem falharão, nenhuma delas, conforme lemos, deixou de se cumprir. Tudo se cumpriu. 1 Reis capítulo 8, versículo 56, encontramos: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo que prometera, nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, o seu servo. E 1 Coríntios 2,9 nos diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vamos receber 2023. Eu não sei o que vamos enfrentar, eu não sei o que teremos pela frente, você também não sabe, e ninguém que está em casa também pode garantir, vai acontecer isso, isso e aquilo, ninguém. O futuro a Deus pertence. Agora uma coisa eu sei, seja boa, seja ruim, seja positiva, seja negativa, seja que traga dificuldades ou que nos tragam certos momentos desagradáveis, o Senhor prometeu que estaria conosco, que estará conosco, louvado seja o nome do Senhor. Isso é o que nos deixa confiantes. Eu estava hoje à tarde recebendo algumas mensagens de alguns irmãos, desejando uma passagem de ano novo, e eu coloquei lá num dos que eu respondi, dizendo o seguinte, que é bom a gente começar 2023 esperando Jesus voltar. Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Acredito que você foi profundamente abençoado através desta exposição bíblica e eu convido você para que amanhã esteja conosco outra vez. Agradecemos a tantos quantos estiveram conosco nessa manhã, ou você internauta, não sei, à tarde ou à noite. Deus o abençoe grandissimamente. Continuemos orando pelo Brasil. Sabemos que os tempos são difíceis, os dias são trabalhosos. Estamos vivendo um momento de convulsão nacional. Possivelmente isso deve trazer muitas dificuldades socioeconômica e também política diante deste quadro que nós estamos convivendo de um tempo desses para cá. Precisamos de orar para que Deus faça com que volte à normalidade, a paz, possa reinar no coração de muitos brasileiros, no seio de muitas famílias e nós possamos voltar à normalidade. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.